Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e esta é mais uma aula assíncrona de comportamento informacional. Na nossa última aula, nós estávamos analisando o modelo específico de Brenda Dervin, que é o do Sense Making, e paramos nessa figura que se refere à metodologia empregada no modelo, o que nada mais é nesse caso do que uma expansão da compreensão, ou sobre a compreensão do mesmo, indo muito além da figura básica do triângulo situação, lacuna e resultado, que é a origem do modelo. Até então, nós havíamos nos concentrado na figura do usuário, representado aqui por este indivíduo, e havíamos explicado o contingente de situação e de contexto ao qual esse usuário se encontra e carrega consigo. A partir dessas duas dimensões já sedimentadas, nós vamos avançar para entender a questão da ponte que está aqui, né? E vocês vejam que essa ponte, ela propositalmente é desenhada de forma irregular. Por quê? Porque espera-se que a construção dessa ponte seja feita pelo usuário, mas tal qual nas pontes que nós conhecemos há uma variedade de materiais e de formatos que ela pode ser erigida, essa ponte que vai linkar o usuário ao resultado do processo de sense making, ou fazer sentido da Brenda Dervin, ela é composta de quê? Ideias, raciocínios, pensamentos, ou seja, toda a capacidade cognitiva que o usuário demonstra sobre a situação, assim como o conjunto das suas atitudes, crenças e valores, os seus sentimentos, emoções e intuições, e as suas memórias, as suas histórias e as suas narrativas. Então, para construir essa ponte que vai ligar a situação ao resultado, o usuário irá se valer dessa série de fatores aqui, que serão os materiais aos quais ele vai recorrer para a construção da mesma. E por que ele está construindo essa ponte? Bom, porque há a situação da lacuna, como a Brenda Dervin evidenciou lá no modelo dela, e aqui é uma expansão do modelo. Essa lacuna no estado de conhecimento, que pode ser parcial ou total do usuário, ela gera questionamentos, ela gera confusões, ela gera dúvidas e indagações, muitas vezes até charadas, e no meio disso tudo ela pode gerar frustração e até raiva, dependendo da pessoa e de como ela encara essa lacuna. Então, todo o processo para chegar no resultado leva-se novamente em questão o usuário com a sua situação e o seu contexto, e uma forma, pelo menos, de ele atravessar a lacuna, que é o vácuo aqui, pela construção da ponte. No percurso do atravessar é que ele vai estar agindo de forma a fazer ou não fazer sentido. Como assim? Bom, para atravessar essa ponte, ele tem que escolher uma série de estratégias ou táticas. Já que eu tenho
um monte de ideias, de raciocínios, de pensamentos a respeito da situação e do contexto, as minhas memórias, o meu histórico, as minhas intuições me guiam de uma determinada forma ou para um determinado norte, eu vou proceder nessa travessia de uma forma. Da mesma maneira como nós, seres humanos, atravessamos pontes. Tem gente que atravessa a ponte a pé, quando ela permite. Tem gente que atravessa com um veículo, com bicicleta, com patinete, com skate, de patins. Tem gente que pega já, dependendo, claro, do tamanho da ponte e da urgência, vai estar motorizado, vai atravessar de moto, vai atravessar de carro, vai atravessar de caminhonete, enfim, vai atravessar de alguma forma. E essa travessia, ou o processo da travessia, que é o sense-making, o fazer sentido. A gente recorre às ações, que ele está chamando aqui de verbing, ou seja, a ação que a gente precisa desenvolver para caminhar por essa ponte, os procedimentos que a gente escolhe, vai ser a pé, vai ser num veículo, motorizado ou não, e as estratégias e táticas. Quanto tempo eu vou levar para atravessar? Tem como eu atravessar de alguma outra forma? E nisso eu vou montando. No momento em que o usuário chega ao final e conclui a sua travessia, aliás, não no momento, mas também durante a travessia, em algum ponto, ele vai ser levado a considerar duas instâncias para o sense-making, além das suas ideias, do que a ponte é constituída. Ele vai ser levado a levar em consideração a relevância e as fontes. Como assim? O que é relevância? Os critérios ou atributos utilizados para avaliar a forma como o movimento é facilitado ou impedido. Então, durante a travessia, o usuário pode se levantar questões, pode obter respostas, pode ter acesso e contato a informações. Essas informações podem estar em designs, em formatos diferentes. Ele tem que ver qual é ou quais são aqueles que ele mais se adapta a. As fontes, nós vamos falar daqui a pouquinho, os canais que permitem acesso a essa informação. Quanto às fontes, nós temos os canais, a mídia, as outras pessoas, as instituições. Ou seja, a partir do momento que ele está caminhando na ponte que ele construiu, o processo de fazer ou não fazer sentido vai ser dado na travessia quando o usuário encontra respostas às questões que ele formulou, tem acesso à informação que pode vir em um ou mais design, pode vir escrita em forma de texto, pode vir em gráficos, pode vir em tabelas, pode vir em imagens, pode vir em som, pode vir em áudio, e cada uma delas vai ter especificidades de canais, de mídias, das pessoas que estão envolvidas e das instituições responsáveis por. Então vocês vejam que é um processo extremamente complexo. Está representado aqui de forma simples, até grotesca por esse desenho, mas é um processo complexo, é um processo muito rico, que envolve uma série de dimensões, até o usuário chegar no resultado final, que seriam o quê? Que seriam ele encontrar as respostas e as informações que ele estava buscando no início da travessia, ele considerar, fazer aquela balança do custo-benefício, se valeu a pena todo o esforço empreendido, e quais as consequências ou impactos ou efeitos que o processo e a informação obtida geram no preenchimento dessa lacuna.
Assim, se compreende, portanto, que toda necessidade informacional surge da descontinuidade no processo, no conhecimento provocada por uma lacuna. Os indivíduos procuram preencher as lacunas informacionais de várias formas, estudando, pesquisando, conversando entre si, entre outras formas. A satisfação das necessidades informacionais ocorre quando, de alguma forma, o usuário é capaz de preencher as lacunas. Pode ser até que esse preenchimento não seja integral, mas a partir do momento que ele vai construindo o preenchimento, fica mais claro para ele o processo e os caminhos subsequentes que ele deverá tomar. Então, a satisfação está fortemente ligada ao acréscimo de degraus ou passos na ponte na experiência adquirida do indivíduo. Ou seja, cada vez que ele consegue preencher uma lacuna com êxito, existe uma tendência de uma aprovação ao método que ele desempenhou para aquilo. Então, ele vai estar muito mais propenso a repetir esse método, fazendo os mesmos passos. Significa que vai dar certo em 100% das ocasiões? Não, mas significa que tem uma probabilidade boa de êxito na repetição. Para definir ou preencher ou fechar a lacuna, o usuário recorre a estratégias cognitivas em busca de respostas, ou seja, ele tem que pensar, ele tem que raciocinar, ele tem que ponderar, e isso pode ser difícil. Tem pessoas que têm mais capacidade cognitiva do que as outras, é uma forma de se pensar, mas tem pessoas que são mais racionais do que outras, tem pessoas que têm maior facilidade de pensar a respeito de uma circunstância do que outras. Então depende do indivíduo e depende da situação que levou ou que gerou a lacuna. O modelo da Breda Dervin tem uma importância até hoje, porque quando nós o aplicamos em termos metodológicos, a primeira coisa de tudo é que ele traz consigo questionamentos que revelam a natureza de uma situação problemática. Ou seja, não é só detectar que há ou a existência de um problema informacional, uma ausência informacional, mas qual é a origem desta situação problemática? É de fundo profissional? É de fundo escolar? É de fundo familiar? É de fundo de cultura? De entretenimento? De que formas? Segundo ponto, indica até um determinado momento ou período se a informação é uma ponte entre a lacuna e a satisfação. Aquilo que eu já falei com vocês, as ideias têm que corresponder aos fatos, ou seja, até que ponto que as informações que foram obtidas na construção da ponte e na travessia, sobretudo da ponte, correspondem de fato à lacuna detetada de necessidade. Muitas vezes pode ser que não correspondam, então a sua ponte cai, a sua ponte foi feita de um material que não resiste. Aí tem que se reiniciar o processo. E em terceiro ponto, auxiliar a definir o resultado do uso da informação. Espero que não hajam mais dúvidas quanto ao modelo da Dervin. Se houverem, a gente discute na aula síncrona. E vamos para o próximo, que é um novo para vocês, que é o estado anômalo do conhecimento, ou Anomalous State of Knowledge, cunhado pelo Belkin em 1980. Bom, vamos entender aqui na figura o que é que nós temos, o percurso
que o Belkin coloca é basicamente traduzindo a figura para vocês, e nós podemos fazer isso juntos mais detalhadamente na aula síncrona. Mas o Belkin defendia que a lacuna de informação que o usuário reconhece se dá por um estado anômalo do conhecimento. O que seria esse anômalo? Anômalo vem do termo anomalia, ou seja, algo que está fora do normal, do rotineiro, do comum, e que altera um estado. No caso, altera o estado de conhecimento, porque a pessoa realiza que ela não tem todos aqueles conhecimentos. Então, a pessoa, o usuário, tem uma imagem na sua cabeça do mundo, das circunstâncias, das culturas, da sociedade em que vive. Essa imagem gera um estado conceitual de conhecimento na mente desse usuário. Esse estado de conhecimento leva em consideração as crenças, as intenções e o grau de conhecimento do recipiente. A partir disso, quando novamente não se acha informação, aliás, quando se, no caso do Belkin, vai procurar por informações que podem ser, na figura dele, textuais, e aí envolvem questões de linguística, pragmatismo e transformações, é nesse momento que ocorre o estado anômalo do conhecimento, porque é nesse momento que o usuário percebe a anomalia, ou seja, a ausência, a falta de informações que deveriam compor o seu arcabouço conceitual ou estado conceitual de conhecimento. A partir do reconhecimento dessa anomalia, o usuário vai entrar junto a outra pessoa, a um recurso informacional ou a combinação dos dois, com uma série de perguntas ou indagações. E percebam que esse estado anômalo do conhecimento, ele vai e volta no estado conceitual da pessoa, porque eu só vou me dar por satisfeito no momento em que eu sanar, que eu resolver essa anomalia. Assim sendo, a anomalia é a lacuna, eu preciso realizar a existência dela e, consequentemente, do estado anômalo do conhecimento, para gerar uma nova imagem de mundo em que, de fato, surgiu a situação problemática, que é o que eu não tenho no meu arcabouço conceitual de conhecimentos e que eu tenho que correr atrás para preencher. Vamos detalhar um pouquinho mais. Uma necessidade de informação surge a partir de uma anomalia reconhecida no estado de conhecimento do usuário referente a um tópico ou um assunto. Esse estado é chamado de anômalo porque muitas vezes as inadequações podem ocorrer de inúmeras formas e maneiras. Essas inadequações ou a anomalia pode ser de lacunas, pode ser de incertezas ou de incoerências. Então, o que isso chama a atenção? Não é só realizar, ou a capacidade de realizar, que não se detém todo o conhecimento, mas é lançar dúvidas se o conhecimento que você detém quanto a determinado fato, evento, acontecimento, assunto, está atualizado. Quando você não tem certeza se o conhecimento que você tem quanto a um destes se encontra atualizado,
Isso pode gerar desde incerteza até incoerência. Você então tem um estado de conhecimento, mas recebeu uma nova informação que em parte contradiz o seu estado de conhecimento. Isso gera uma dúvida, um ponto de interrogação de todo tamanho no seu raciocínio. E é nisso que reside o Belkin, na lacuna, mas também na incerteza e na incoerência que o estado anômalo, ou seja, da anomalia do não deter a informação, gera no arcabouço de conhecimento. Belkin chegou a esta conclusão ao constatar que, em muitos casos, os usuários de sistemas não estão aptos a formular precisamente o que necessitam saber. Isso acontece até hoje com todo mundo que tem que utilizar um ou mais produtos, ou um ou mais recursos, de informação, que nunca utilizou antes. Ou naquele tipo de cultura que infelizmente acontece hoje no ambiente, até hoje no ambiente profissional, em que a pessoa é contratada e quem contrata não tem a capacidade de realizar, que a pessoa não tem assim, ou não deveria ter, em dados os graus e as circunstâncias adequadas, o conhecimento. É claro que quando a gente se aplica a uma oportunidade de estágio, a uma oportunidade de emprego, muitas delas vão verificar o nosso currículo. Algumas delas irão submeter um grupo X de pessoas a um ou mais testes para verificar se as informações que estão no currículo condizem com a vaga e com aquilo que ela saiba. Só que, mesmo assim, existem circunstâncias em que um aplicativo ou um software é atualizado e oferece determinadas novas abas que o usuário não tem familiaridade com. Então, ele não está apto a formular precisamente o que necessita saber. Ele não sabe operar com essas novas funcionalidades, no nosso exemplo. Neste caso, esses usuários apresentam ausência de conhecimento vital, que pode ser palavras-chave, que pode ser termos técnicos, que pode ser jargões, expressões, fórmulas, dentre outros, na formulação das perguntas. E com isso, torna-se mais eficaz uma tentativa por parte do usuário de descrever o estado anômalo de conhecimento, ao invés de ser cobrado ou pedido para especificar suas necessidades da forma que o sistema foi projetado para funcionar. Então aqui reside um ponto nevrálgico no que é muitas vezes o problema que os colegas formados em computação ou sistemas de informação têm. Porque muitas vezes as pessoas que recebem essa formação dizem: a pior coisa do mundo é lidar com o usuário. Por quê? Porque a gente projeta o sistema muitas vezes de acordo com as especificações que nós recebemos, aí o usuário vai testar e ver que não é nada daquilo que ele falou. Tudo bem, mas o seu sistema, ele atua para funcionar de uma determinada maneira. Ele foi projetado para funcionar de uma forma. Antes de fazer uma lista para pedir ao usuário o que ele acha que tem que ter nesse sistema, seria muito mais interessante e eficaz convidar o usuário a descrever, escuta, em termos de um sistema, não apenas o que ele é projetado para fazer, mas o que você desconhece a respeito dos dados ou das informações que vão estar nesse sistema, das funcionalidades do sistema. Quando a gente faz nesse segundo movimento, é uma troca muito mais rica e com a tendência de ser muito mais proveitosa para ambos os lados. Com isso, eu concluo a nossa aula e na próxima sexta-feira abro
com as participações de vocês a este respeito. Muito obrigado a todos e até lá!